Boa noite a todos, na paz de Cristo. Eu quero trazer uma palavra bíblica hoje, na leitura de Mateus, capítulo 6, versículo 19, onde diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Coração, vamos começar pelo coração. Coração, quando a gente vê na Bíblia, ele pode ser o que nós chamamos de sede das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos e do nosso emocional. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vem a questão do que a gente vem colocando primeiro. Mas, antes disso, eu quero trazer uma história do Antigo Testamento. Talvez você se lembre, se você já tiver lido a Bíblia toda. Se não tiver lido a Bíblia toda, tudo bem, tranquilo. Existe um episódio do profeta Eliseu. Eliseu, um profeta de Deus, estava na cidade de Samaria. O reino já era reino dividido entre reino do norte e reino do sul. E quando o rei tem uma grande fome na cidade de Samaria, em todo Israel, e o povo está cercado pelo exército inimigo, está acossado, o povo está totalmente dentro daquela cidade, diz a Bíblia que quando o rei manda ou matar Eliseu, Eliseu dá uma profecia. No segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 24 diz: Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionou os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade! O rei respondeu: Se o senhor não a socorrer, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema? E aí, na sequência da história, a mulher vai dizer uma coisa que aconteceu. Ela e a amiga dela comeram a criança, carne humana. E quando o rei escuta isso, o tamanho daquele pecado, daquela perversão feita em Israel, que isso era abominável, e acredito que até hoje seja abominável também. Eu espero que você ache isso abominável. Se não achar, fique longe das minhas crianças e de mim. Mas eu sou só pele e osso. E o rei diz assim: olha, isso tudo é culpa de Eliseu. Deus me castigue se a cabeça de Eliseu, bem aqui. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, abre aspas, aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-o na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse, esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor? E Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E a sequência da história vem,
E aí já passa para o acampamento dos sírios, aliás, para o portão da cidade, onde existiam alguns leprosos, que eram figuras que eram isoladas pelas pessoas de Israel, por se por estarem naquele momento da sua doença impuras, impossíveis de fazer um ritual de adoração a Deus, impossíveis de ter contato com outro ser humano que não tivesse lepra, causando risco de contaminar, de passar a doença e de tornar a outra pessoa também cerimonialmente impura. E aqueles leprosos disseram assim: olha, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se a gente for para o exército, o acampamento do inimigo, pode ser que eles matem a gente. Se eles matarem a gente já vai morrer mesmo. Agora, se eles não matarem a gente, porque é outra cultura, é um outro povo, pode ser que eles tenham um outro costume. Se eles não matarem a gente, pelo menos a gente mata a fome. E eles foram. E quando chegaram lá, Deus já tinha dado o livramento. Eu quero que você atente para um versículo. Deus já tinha dado o livramento, o exército já tinha sido posto em fuga, em disparada, e eles ficaram muito apreensivos com tudo aquilo ali que estava acontecendo e pensaram: cara, deve ser um truque, vamos aqui com cuidado, deve ser um truque. E quando chegaram, analisaram as tendas e viram que tudo estava como se eles tivessem saído correndo. Acompanhe depois, leia 2 Reis capítulo 7. Leia 2 Reis capítulo 7. Versículo 8 diz o seguinte: tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. E eu quero que você entre num contexto histórico comigo. Vou fazer aqui um pano de fundo histórico para você ter uma certa compreensão. Naquele versículo que nós acabamos de ler, em Mateus capítulo 6, que fala sobre aonde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Eu quero que você leia novamente. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O povo de Israel, por ser um povo nômade, ele não tinha muitas estruturas físicas. Por exemplo, Israel não tinha cadeia, não tinha prisão. Tudo era resolvido ali. O máximo que existia parecido com isso, quando Moisés deixou a lei, foram as cidades de refúgio. Mais para frente, quando vai ter um reinado, você vê que Jeremias foi colocado numa cisterna, como se fosse uma prisão. Não existia o aparato físico, prisão, a cadeia onde ficavam os presos degenerados, porque tudo ali era meio que olho por olho, dente por dente, se resolvia tudo ali mesmo. Tinha o vingador de sangue, tinha tudo mais, tinha cidades de refúgio, também existia possibilidade de perdão, também existia possibilidade de remissão, dependendo do erro, da gravidade, vamos dizer, no caso mais pesado, contra um outro ser humano, que seria o homicídio. E por isso Israel não tinha um sistema de prisão, não existia delegado, não existia, só existia o sacerdote e depois juízes e depois os reis que vieram a opinar sobre essas coisas, sobre essas questiúnculas. Outra coisa que também não tinha era banco. Não existia sistema bancário, as coisas eram feitas de trocas assim, também não existia um sistema muito profundo de cartório. As coisas eram feitas ali na porta da cidade. Você vê que
um lugar de posição privilegiada do Oriente Antigo, era a porta da cidade onde os juízes estavam. Você pode ver esse exemplo quando Boaz vai decidir a situação de Ruth, quem seria o parente Hermidor, ele vai para o portão da cidade. O portão da cidade era onde Jó estava também, quando ele estava morando na cidade de Sodoma e Gomorra, ou seja, ele tinha alcançado um status de juiz, uma pessoa que resolvia questões de cartório, questões documentais, questões de herança, essas questões jurídicas eram resolvidas no portão da cidade. Você vê que Absalão, quando ele quer tomar o reinado do seu pai, ele coloca 50 pessoas à sua frente e ele também vai para o portão da cidade, todas as pessoas que chegavam lá com alguma questão para apresentar a Davi, dizer, olha, o rei está muito ocupado, não vai ouvir você, é melhor você me ouvir aqui, porque eu tenho a solução para você. Então ele se colocava no papel de juiz, como se fosse um juiz de cartório, como se fosse um juiz fórum de alguma comarca, de alguma vara, alguma coisa do tipo. Então Israel também não tinha esse sistema de cartorário, questão de documentação assim, também como não existia um sistema bancário, não existia uma moeda específica, mas existia pelo menos alguma coisa que era peso. Os pesos, as moedas eram pesadas e tudo isso era lá no templo, ou com algum sacerdote também. O que eu quero dizer é o seguinte, você no Oriente Antigo, no Israel Antigo, se você fosse transportado imediatamente para aquela época, você ia achar estranho. Não tinha prisão, não tinha um sistema cartorário e também não existia um sistema bancário propriamente dito, com um sistema de regras, com uma coisa que acontece aqui, nesse estado, que é a mesma coisa em outro estado, é o mesmo peso que é aqui, o mesmo valor que tem a moeda aqui, também tem o mesmo valor no outro estado, lá no final do nosso país. Lá existiam aquelas questões, apesar, por isso que você vê que em Provérbios diz que Deus abomina a balança desigual. E a questão dos tesouros, e vamos chegando aqui falar um pouco dessa questão dos tesouros. Minha prioridade não é falar sobre prosperidade em si, sobre a riqueza. Meu papel aqui é falar sobre outra coisa e você vai entender no final dessa mensagem que depois você procura o seu pastor, o seu líder espiritual ou alguma pessoa que você tem muita credibilidade, que você acredita muito nela, na internet para falar sobre prosperidade, você vai ver a prosperidade bíblica realmente em si. Eu não quero entrar nesse tema, nessa temática aqui agora. O que eu quero, já pontuei as coisas como eram antigamente e eu quero voltar o seu olhar para uma pequena coisa e depois nós vamos fazer a conexão com o texto lá de Reis, Eliseu, os leprosos, Ben-Hadad, Assíria, Israel e tudo mais. Nós vamos atentar para 3 coisas que aparecem no texto de Mateus, que são a traça, a ferrugem e o ladrão. A traça é um pequeno inseto, você já deve ter visto pelo menos uma vez na vida a traça. Ela é um pequeno inseto e existem 2 tipos de traças. Eu fiquei com essa coisa na cabeça, pensando sobre traça, porque o ambiente que eu faço os meus estudos aqui, ele tem uma certa população de traças que eu venho combatendo e eu fiquei pensando nisso. Rapaz, tem traça na Bíblia. E a traça, ela se alimenta de roupa. Basicamente, a traça a que se refere o texto bíblico nos originais, eu não gosto muito de falar os originais, até porque eu nem lembro o original de traça. E também tem pouca importância. A traça, ela se alimenta de roupas, vestimentas. E a ferrugem, ela se alimenta de ferro. Na verdade, a ferrugem ela é uma oxidação, ela é um processo químico de oxidação. Então, não é só o ferro que enferruja, mas é sim daí que vem a ferrugem por ser um processo químico e a traça por ser um inseto. O que realmente eles atacam? Existe a traça de roupa e a traça de papéis. E a ferrugem dos materiais valiosos, preciosos, até mesmo algumas coisas mais preciosas, como a prata, ela também tende a oxidar. Ela tende a ter uma corrosão. Essa corrosão, essa oxidação, essa desvalorização do que o objeto realmente é. Então, se você estiver com tesouros na terra, representado aqui como os degeneradores desses tesouros na terra, a traça, a ferrugem e o ladrão. A traça é um inseto que corrói roupas e papéis. Roupas e papéis. Se o seu tesouro está em roupa, se está em investimento, em se mostrar quem realmente você não é, ou em aparecer, não sei. Não é aí que deve estar o nosso tesouro.
Se o seu tesouro é em papéis, é uma herança, é um título, é alguma coisa do tipo, é um diploma, um certificado, alguma coisa, não é aí que deve estar o nosso tesouro, porque a traça pode comer isso muito rápido. E aí, de que teria valido esse pedaço de papel, essa peça de roupa, que hoje pode ter sido caro, você pode ostentar aquilo ali e achar que está mais perto de Deus ou que está melhor do que o próximo? Talvez o seu tesouro possa estar aí, mas isso passa. Nós não levamos nada dessa vida, não levamos nada dessa vida. Porém, existe alguma coisa que vão nos acompanhar, que são as obras. Eu vou logo dizer o que são as boas obras em Cristo. E existe uma outra coisa que aí nós vamos fazer a conexão com aquele texto, que são os ladrões. Ladrões são pessoas, são criminosos, malfeitores. E nesse caso, o ladrão ele veio para furtar. Ele não usa nem de violência, nem de grave ameaça, mas ele vai aonde você guardou o seu tesouro. Escava ou arromba e rouba sem que você perceba. E aí vem a conexão com aquele texto de Reis. Também, por não existir um sistema bancário, as pessoas, o que elas faziam muito? Elas pegavam os tesouros, elas escondiam em uma terra, em determinado local, cavavam um buraco, escondiam aquele tesouro e depois de um tempo eles voltavam para resgatar aquele tesouro, porque sabia que aquilo ali teria se tornado valioso. Até mesmo Jesus, ele cita um exemplo, olha, o homem que achou um tesouro muito grande, foi, escavou, colocou na terra, vendeu tudo que tinha, comprou aquele terreno, porque ele sabia que naquele terreno tinha um tesouro. Então foi mais ou menos o que os leprosos, eles pensaram, olha, essa doença vai passar, e nós vamos coletar esse tesouro que nós pegamos aqui, esses despojos que nós pegamos dos inimigos, mas não é certo isso que nós estamos fazendo. A partir daquele momento, eu acredito que o tesouro daqueles homens deixou de ser aquele buraco na terra, cheio de ouro, cheio de joias, cheio de várias coisas preciosas para os seus olhos humanos naquele momento, e passou a ser o verdadeiro tesouro. Eles foram anunciar as boas novas para as pessoas que estavam precisando ouvir. Essa mensagem do Evangelho é importante demais para ficar só para você. Essa mensagem de Cristo é importante demais para parar em nós. Esse tesouro tem que ser compartilhado. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Vamos compartilhar a palavra de Cristo como ela deve ser compartilhada. Porque existem pessoas que estão com fome, estão com sede da palavra, estão sedentos para ouvir a voz de Deus, estão sedentos para ter uma compreensão maior de Cristo. Essa mensagem é importante demais para parar em nós mesmos. Não sejamos egoístas, tenhamos o espírito como daqueles homens leprosos que levantaram-se depois de estarem fartos, depois de terem trocado as suas roupas, depois de terem ajuntado os seus tesouros, depois de terem pego os papéis e títulos e tudo mais, eles foram anunciar o Evangelho aonde deveria ser anunciado, em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e até os confins da terra.